sejam muito bem-vindos ao Como Chega à Mesa, o podcast jornalístico que traz toda a realidade por trás dos alimentos e produtos que você consome. Oi, gente, eu sou o Renan Soares. E eu sou a Tiffany Valeriano. Hoje nosso tema é as mãos que preparam o seu alimento. Eu acho que às vezes nós não temos nem dimensão de todo o processo por trás daquele cafezinho que nós tomamos de manhã, ou até mesmo como é o cultivo do alho que tempera as nossas comidas. São coisas tão pequenas para nós, mas que por trás, muitas vezes, carregam uma história tão dura e cruel. Não só esses, mas também o cultivo da cana-de-açúcar, a produção do carvão vegetal e até mesmo as atividades de apoio à agricultura. Aliás, Rê, conta um pouquinho para nós quais são essas atividades. Pode deixar, Nath. Tem várias atividades, além da entrega dos alimentos que chegam na mesa, né? Tem diversas funções englobadas nesse setor, como, por exemplo, a preparação do solo, o adubo, a semeadura, a colheita, a operação de máquinas, de tratores também, que são veículos bem pesados, diversas outras atividades além. É um ramo grande e a gente costuma ver na TV ele ser tratado como pop. Porém, as histórias de alguns lugares não chegam a ser tão felizes como a gente imagina nessas propagandas. Eu até trouxe como exemplo aqui uma matéria do caso das vinícolas que aconteceu em fevereiro desse ano, que foi uma matéria que teve repercussão nacional. O título é o da Folha de São Paulo. Trabalhadores de colheita de uvas são resgatados em regime análogo à escravidão no Rio Grande do Sul. O que eu percebi é que muitas das notícias, apesar delas serem informativas, claro, elas trazem muito sobre o episódio e também trazem os dois lados, né? Também traz o lado da vinícola, que é o que o jornalismo deve fazer. Porém, eu percebi, comparando a mesma notícia da Folha com o Estadão e do G1, que são 3 dos maiores veículos do nosso país, eles repetem a mesma fórmula, até em episódios diferentes de abordagem nesse sentido. Então, acho que na produção dessa matéria a gente tem que pensar, mesmo a notícia sendo factual, em um conteúdo que possa ser conscientizador para o leitor, mesmo que seja com um número para atendimento, seja com dados com períodos mais longos, para além do episódio em si, ou então alguma fala de especialista que possa gerar essa reflexão. E uma coisa muito importante também, que até o professor Luciano fala bastante, não adianta a gente fazer várias matérias do mesmo jeito ou trazendo o mesmo assunto, porque a gente tem que sempre pensar, tá, o que a minha matéria vai agregar no que já foi dado. Várias matérias que a Globo passa, aí vai G1 replica, aí a Folha replica, aí o Estadão replica, parece aí a que Record é mais do replica. mesmo, né? É mais Sim. do mesmo e você fica, tá, gente, eu já sei sobre isso. Não tem alguma outra coisa que tenha mudado? Tem alguma novidade nesse caso? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Por Eu posso exemplo, ajudar de alguma maneira? A gente foi fazer essa pesquisa da matéria e a gente não sabia o que acontecia com essas pessoas depois disso. Pra onde elas vão? E fica aquela coisa chata, né? O assunto é super importante, a pessoa fica, meu Deus, de novo eu tô lendo isso aqui. E não, ela tá lendo uma matéria nova, mas que parece a mesma. Aliás, um abraço, professor Luciano Cruz, da USCS. Tudo. E assim, gente, não só na agricultura, né? Mas em vários setores há um lado muito cruel que a gente nem pensa que acontece hoje em dia, que a gente pensa que foi abolido lá em 1888. Mas os números acabam mostrando pra gente totalmente o contrário disso. De acordo com os dados do governo e do portal da Inspeção do Trabalho, só em 2022 foram resgatados 2.575 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Isso contando que aconteceram somente 462 fiscalizações no país todo. A nossa professora, Lilian Crepaldi, quando a gente estava decidindo sobre o tema que a gente ia abordar, ela falou que não tem mão de obra, não tem pessoas o suficiente para fazer a inspeção. Se tivesse pessoas o suficiente, imagina como isso aumentaria, né? Como aumentaria o número de casos, de resgatados. Então, é falta de mão de obra também. E agora a gente vai entrar no assunto que é infelizmente inevitável ao falar da escravidão, que é a questão do racismo estrutural que a gente tem no nosso país e de como isso é triste e como isso é tão presente. Infelizmente, a gente tem um número muito representativo, que é 83% das pessoas que foram resgatadas se autodeclaram negros ou pardos, e 15% brancos e 2% indígenas. Isso é um número que também assusta. É um susto de saber que, depois de tanto tempo, desde 1888, nada mudou, parece, né? Mas, enfim, agora a gente vai pro intervalo, mas antes eu gostaria de te levar a um momento de reflexão. O que esses 83% falam sobre o nosso país? Já já a gente retorna para conversar sobre.
Voltamos, e para iniciar o segundo bloco, eu trouxe também uma matéria da Folha de São Paulo que menciona o fim da escravidão. E no bloco anterior, eu pedi para que vocês fizessem uma reflexão, né, do que os 83% dessas pessoas que foram resgatadas se autodeclaram negros, o que fala sobre o nosso país, e por que eu trouxe a matéria da Folha. Essa matéria, ela fala um pouquinho sobre o fim da escravidão, só que assim, até quando a mídia vai tratar isso como fim? E isso, volto lá quando eu estava aprendendo na escola o que foi a escravidão, e naquele momento eu achava que realmente tinha acabado. E aí sim, essa colocação que a Folha faz, por exemplo, ela é válida. Agora, fazer uma matéria de 2021, 2022, falando como foi a escravidão, como era a escravidão, talvez não seja o ideal, né? Eu acho que não faz muito sentido para os dias atuais. Na verdade, não é o ideal, né? Vamos falar bem a realidade, até porque... como foi, como era... Desculpa, gente, como é. Os dados apontam aqui que só em 2022 foi aí quase 2.600 pessoas. E eu acho que a gente precisa trazer isso como um ponto negativo. E outra, eu acho que, assim, esses dados que a gente trouxe não são dados secretos. A gente tá no site do governo, exatamente, sabe? Se fosse uma coisa que, nossa, a gente teve que vasculhar para conseguir chegar, a gente teve que falar com autoridades. Não, tá no site do governo, sabe? Então, eu acho que, assim, tudo bem você falar como era a escravidão antes, que talvez não seja tão igual quanto é hoje, né? De como tratam... Em alguns pontos, isso, de como tratam as pessoas. Às vezes, algumas coisas tenham mudado, mas eu não acho que como é hoje tenha que ficar de fora. Que eles podiam trazer de uma outra maneira. Então, por isso que eu gostei, assim, de ter achado essa matéria da Folha para poder trazer um pouquinho para a realidade de, tipo assim, não acabou, não é como foi a escravidão. Né? Eles podiam fazer esse contraposto, trazer o como era em 1888 e como é agora, em 2023, 2022, que é quando os dados foram colocados no site do governo. A gente pode até trazer essa questão de desigualdade, vendo que a maioria dessas vítimas são recrutadas em cidades mais pobres do interior, principalmente do Nordeste do Brasil, como Maranhão, Piauí, Pernambuco, onde falta, talvez, direitos básicos para as pessoas, que é comida, trabalho, saúde, educação. Essa oportunidade, entre aspas, né, aparece e é muito forte para atrair essas pessoas. São promessas falsas que trazem registro em carteira, boas condições de trabalho e salário justo, que a gente sabe que no final a pessoa nem vai ter um lugar para dormir e até mesmo onde fazer suas necessidades. E de acordo com o auditor fiscal do trabalho, Humberto Monteiro, faltam políticas públicas para atenuar esses mais de 350 anos de escravidão legalizada no Brasil. Mesmo que essas pessoas depois sejam juridicamente livres, elas não exercem essa liberdade no sentido amplo. Então, ou seja, né, depois de tudo isso, eu acho que a única solução é que haja de fato uma lei e um reforço dessa inspeção. Como eu falei, está faltando mão de obra, precisa de mais pessoas para fazer a inspeção, que não só defenda, mas como supra as necessidades e faça algo para que, além do fim do trabalho escravo, essas pessoas em situação de vulnerabilidade possam ter uma vida digna, né? E aproveitando, gente, já caminhando para o final, a gente quer pedir aqui, caso você veja alguém numa situação de trabalho análoga à escravidão, a gente pede que você entre no site www.ipe.sit.trabalho.gov.br ou então disque número 100 em seu telefone para entrar em contato com o canal do Governo Federal para recebimento de denúncias de violação de direitos humanos. E caso você também tenha mais interesse no assunto, acesse o nosso site www.comochegamesa, tudo junto, .wordpress, para acompanhar nossas reportagens com conhecedores da área e até mesmo com personagens que já passaram por essa situação tão cruel. Obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. A gente te espera no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente!